Bem-vindos à RVA, a Rádio Viagem Astral. Aqui tratamos espiritualidade com simplicidade e hoje gravando o último áudio, a parte 11 do nosso curso intermediário de projeção astral, falando sobre a assistência extrafísica. E a música que está ouvindo agora é a Initiation, do Rafael, e ela está também aqui por um motivo especial. Igual do último áudio do curso básico, até hoje usamos como fundo durante os áudios as duas canções, por trazerem uma sintonia muito bonita. Olá, queridos amigos da RVA. Chegamos, enfim, ao último áudio do nosso curso intermediário de projeção astral. Que alegria!
Hoje, 21 de maio de 2009, templo nublado. Agora são 2h15 em ponto, 14h15. Começamos esse curso no dia 13 de março, há exatos 2 meses e 8 dias. Ficamos felizes, pois conseguimos manter o cronograma e mais ou menos, mantermos também mais ou menos a boa sintonia, pois é incrível como esse troço é complicado e variável. Difícil mantermos sempre a mente legal, a sintonia boa, mas vamos lá, é assim torto que temos que ir. Se fôssemos esperar a perfeição para fazer alguma coisa, nunca começaríamos nada. Hoje, para variar, o áudio vai ser o recorde de encheção de linguiça, como a gente fala sempre, o momento de encheção de linguiça, quando a gente dá alguns toques, fala algumas coisas que fizeram parte de todo o processo, dá algumas dicas. Então vamos lá. Primeiramente vamos falar sobre o curso básico, porque é legal quem não ouviu ainda ouvir, passar por ele. Quem já ouviu, que estava conosco, que aprendemos juntos e passamos, estudamos um pouquinho que a gente sabe, mas claro que sempre falamos que ainda há muito que se aprender, além dos cursos, além dos áudios que nós ministramos juntos. Então, no curso básico, o conteúdo, para a gente ter uma noção do que já estudamos, e a primeira parte nós falamos sobre o que é viagem astral. As dúvidas básicas são retiradas ali, os temas, as nomenclaturas, o que significa cada coisa. Depois, no segundo áudio, esse primeiro áudio, como a gente falou, foi gravado em setembro, acho que começando mais ou menos em outubro ou novembro de 2007 começou isso, faz um tempinho já. No segundo áudio falamos sobre energia, chakras e cordão de prata. Na terceira parte do curso básico, sobre sintomas da projeção, é bem legal. A quarta parte, tivemos especificamente um áudio sobre medo e ansiedade, que talvez seja uma das grandes barreiras do iniciante, de todo buscador da experiência extracorpórea. Na quinta parte, falamos sobre projeção e sexualidade. Na sexta, sobre espíritos no geral, obsessores, assediadores e amparadores. Na sétima parte, falamos sobre somente defesa energética. Na oitava parte, sobre técnicas energéticas e projetivas. Na nona parte do curso básico, falamos então sobre moral e projeção astral, projeção e evolução, um pouquinho de dimensões astrais e um pouquinho de dimensões mentais. Na 10ª parte, que falamos sobre assistência extrafísica, que também vamos falar hoje, algumas repetidas, algumas mais aprofundadas, mas é nunca demais repetir algo tão maravilhoso como amparo e dar o seu devido respeito e destaque para essa parte principal da experiência extracorpórea. A 11ª parte nós falamos sobre controle das emoções e estado interno. A 12ª parte sobre disciplina, o cronograma diário do projetor astral, a preparação do ambiente, como o quarto deve ficar, e a última parte, a 13ª parte, nós falamos então sobre projeção e drogas, repercussões de bebidas, enfim, sentimentos, pensamentos e ações. E no nosso curso intermediário esse, que começou dia 13 de março, no áudio 1 nós falamos sobre a dificuldade na projeção, depois que a pessoa estuda, por que a pessoa não está conseguindo, por que eu tenho dificuldade. No áudio 2 sobre lucidez, um áudio específico sobre lucidez. No áudio 3 desse curso intermediário, falamos sobre amparadores, animais extrafísicos, elementais, extraterrestres e exoprojeção. No áudio 4, inclusive no áudio do curso básico nós tínhamos falado já sobre amparadores, e no áudio 4 nós falamos sobre assediadores inteligentes, que também falamos no curso básico, só que é um áudio só para eles. São tão fofos que a gente fez um projetinho só para as crianças. Áudio 5 nós falamos sobre corpo mental e evolução, que só havíamos falado superficialmente. O áudio 6 nós falamos sobre telepatia, psicofonia, telecinesia e plasmagens extrafísicas. No áudio 7 desse curso, aprofundamos catalepsia projetiva, um sintoma projetivo, estado de hipnagogia, dimener e volitação extrafísica. No áudio 8, falamos sobre mantras, fatores sexuais positivos e negativos
em relação à projeção astral e à espiritualidade como um todo. No áudio 9, falamos sobre repercussões extrafísicas antes, durante e após a projeção, técnicas para a rememoração das lembranças projetivas, o projetor ideal, os projetores deslumbrados, o recesso projetivo. Na semana passada, no áudio 10, falamos sobre emoções e traumas extrafísicos, e hoje, no áudio 11, falando sobre assistência extrafísica. Na verdade, não é uma coisa, é um áudio parecido com o áudio do curso básico, porém um pouco mais abrangente, já incluindo situações que nós vamos poder passar. Mas não tem como falar tudo. Eu até estava pensando, enquanto elaborava esse áudio, e percebendo que a quantidade de assuntos que nós já falamos já complementa por si só esse áudio. Esse áudio é só em si alguns exemplos que vamos dar, algumas ideias, reelaborar tudo que a gente colocou como teoria mais ou menos na prática. Também usamos como áudio, incluímos no curso o áudio sobre calma interna e reforma íntima, que está linkado em todas as partes do curso, que é mais um, que totalizando, enfim, nesse curso 12 áudios no nosso curso intermediário. E nos dois cursos dão mais ou menos, eu acho que dão mais de 30 horas de áudios só falando sobre projeção astral e espiritualidade. Quanto assunto, quanta coisa para aprender. Teoria, a gente tem um pouquinho. Agora vamos praticar. Tem muita coisa para aprender, com certeza, tanto na parte teórica como na prática. Mas para quem só tem a teoria, está na hora de dar uma praticada, mexer as energias, trabalhar esse processo que a gente tem exaustivamente falado tanto. Durante o trabalho desses cursos e também dos áudios, principalmente nos cursos, quando é ligado também à projeção, a gente tentou sempre passar o melhor da projeção bem sintonizada sobre espiritualidade, e não só a teoria de como sair do corpo, mas a prática, e não só a prática fora do corpo, mas a prática também no corpo. E colocar os conhecimentos também enquanto aqui. Acordar disperso no corpo físico, tentando com carinho deixar claro que não existe divisão. Essa divisão é meramente ilusória e embaçada àquilo que a gente acredita, e o que a gente acredita não quer dizer que seja realidade. Que não adianta tentar sair do corpo para ser legal e não ser legal no corpo. Que não existe aqui e lá. É tudo uma coisa só. E é o nosso estado interno que faz toda a diferença. O que nós somos mesmo aqui é o que simplesmente seremos em qualquer lugar que estivermos. Queria dar uma dica também, falar sobre um parceiro nosso, que é o site da revista Espiritismo. É um amigo nosso, Vitor Rebelo. É um projeto legal onde há muitas informações sobre viagem astral e espiritualidade. O Vitor Rebelo é o mantenedor da revista, desse site, desse projeto, da revista Espiritismo, da revista Caminho Espiritual. Ele faz entrevistas em vários lugares, um trabalho maravilhoso. O endereço do site é www.rcespiritismo, RC vem de Revista Cristã do Espiritismo, então rcespiritismo.com.br. E vale muito a pena acessar. Eles sempre estão ajudando a divulgar informações espirituais de forma muito legal e fazem esse trabalho com uma maestria muito boa. Sabem o que estão falando, a divulgação é perfeita, não estou falando só, eu estou falando porque vale a pena. Assim como outros tantos sites que nós indicamos durante todo o projeto, enfim. Mas vamos lá, que a gente tem que começar nosso áudio 11, que na verdade até poderia ser o 12º, mas por causa do outro, que a gente gravou sobre calma interna e reforma íntima. Vamos começar. Ora, vamos falar de assistência extrafísica, que é a experiência, enfim, mais completa que um projetor pode ter fora do corpo, onde ele se prepara durante a vida. No dia do projetor, que ele se prepara para que ele se mantém sereno, calmo, sabe que a vida continua e sabe que em todo lugar onde passar, há seres espirituais, há situações espirituais, há vivências espirituais, pessoas alegres, pessoas felizes, pessoas infelizes, pessoas sofridas. Sabe que ele faz parte de uma visão simples, de uma visão de continuidade, além de toda a crença, além daquela visão mais forte do misticismo. Ele sabe que ele é um simples instrumento desse trabalho, a visão que é como um passaporte desse trabalho por ter um corpo físico e por ter um pouquinho de conhecimento que vai deitar
e poder se fazer útil. Então ele vai para casa com essa consciência, com essa tranquilidade, vive bem, faz as técnicas, entra em meditação, ou oração, ou sintonia, ou um mantra, se colocando carinhosamente à disposição de qualquer trabalho. O bom projetor não escolhe o local, não pergunta para onde tem que ir ou o que vai fazer, ele está pronto, seja para onde for, ele vai lá para servir. Mesmo assim, com todo o conhecimento, ele usa e faz tudo aquilo que aprendeu. É o que a gente chama de vigiar, que a gente falou tanto. Ele faz todas as técnicas direitinho, se mantém bem sintonizado, não relaxa nesse sentido, até que sai do corpo e perto do quarto, perto de onde logo que saiu, nas proximidades, até em algum local, mas não importa, pede em silêncio para que seja levado e que possa ser útil. Assim, ele é levado por mãos invisíveis, né, que ele não, bem sabemos, por causa da sintonia, ele não vê, e lá aparece numa situação onde observa e é intuído do trabalho que vai ser feito. Ele tem consciência que não vai ver os mentores por causa da sua densidade natural, das energias que o ligam ao corpo. Aparentemente, está sozinho no ambiente com o espírito que vai amparar. Mas sabe e sente muito viva a presença dos mentores da equipe por perto. E mesmo sentindo aquele frio na barriga terrível, um medo natural que existe como defesa, durante o amparo, ele abre o chakra cardíaco, se eleva numa frequência de sentimento elevado, de amor, e chega e fala: olá, irmão, que as boas energias estejam conosco. Ou vai brincando, vai bem-humorado, mas ele vai. Nem sempre ele sabe que vai ser recebido com festa e carinho. Às vezes pode ser atacado, pode tomar um susto, ou mesmo aquele espírito que ele vai tentar aparar, tentar correr, mas ele se mantém numa sintonia legal, acalma a mente, sabe mais ou menos os processos de esterilização, por já vir praticando, então faz uma esterilização energética, cheio de bons pensamentos, de bom magnetismo, assim é ajudado pela equipe, e ajuda, acalma a criatura, elevando o padrão de sintonia dela, pois aquela entidade que ele está sendo ajudada estava tão denso que por isso os mentores não conseguiam chegar sozinhos até eles. E por isso eles pegaram e precisam de pessoas assim, desse intermédio, que pode ser uma casa espiritual que faz esse trabalho através de médiums, pode ser uma oração que alguém faça e envia sua energia para aquela pessoa, ou pode ser até a própria pessoa que sai do corpo e vai lá, através das suas próprias energias, fazer o trabalho de amparo, e por isso ele sabe da sua utilidade. E assim, às vezes, com as sensações de minutos que os amparos é feito de uma forma muito rápida, às vezes, o espírito eleva a sua sintonia, e assim, com essa sintonia já melhorada, com essa vibração mais alta, o projetor ora em silêncio, agradecendo a oportunidade do trabalho. E nessa hora, depois de ter exteriorizado energias com a ajuda dos mentores, de ter feito o trabalho, naturalmente ficou mais sutil, porque suas energias mais densas foram colocadas para fora e usadas naquele momento do amparo, justamente para o acesso àquela entidade. Por isso o projetor fica mais sutil nessa hora. Então, a sua consciência nesse momento se eleva por causa da sutilidade, sua visão espiritual também. E é aí que muitas vezes, ele consegue então começar a enxergar alguns mentores, alguns espíritos. Agradece e se lembra dos amigos, dos irmãos de jornada que estão ali, sua consciência se expandiu, e com isso ele consegue relembrar daquelas consciências de quem são, da sua família espiritual, onde o amor é absolutamente incomensurável. E depois disso, ele muitas vezes é levado a lugares melhores, por já estar mais sutil, ele é modificado a frequência dimensional que está, então ele consegue já voar mais fácil, pode continuar esse trabalho caso deseje em outros lugares, ou simplesmente retornar ao corpo, sendo levado por algum mentor que sempre ajuda a rememorar. Os bons projetores, eles estão sempre perto, dos ruins também, nos ruins não no sentido pejorativo, mas no sentido da falta de prática energética, da falta de consciência, da falta de disciplina, de maturidade, dessa visão simples perante a vivência espiritual. Mas mesmo assim, o bom projetor, ao voltar, não se importa em que se vai ou não lembrar. Ele só quer mesmo carregar a sensação interna de, mesmo sendo pequeno e simples, ele pode assim levar e trazer essa felicidade que para ele é indizível, de ser útil. E não há riqueza para quem faz o trabalho maior que essa, de ajudar,
quem precisa, de servir sem perguntar onde, de ajudar a todo aquele que a nossa porta bater, conforme o áudio que nós ouvimos no áudio na música do áudio passado, né? Se aquele que aqui quiser entrar, porta aberta. Esse é um bom projetor. Essa é a visão do bom projetor. O projetor é uma luz viva ainda enquanto aqui, acordado, encarnado, vivendo, respirando. Não reclama dos trabalhos que faz, ele está feliz porque a visão da multidimensionalidade, da continuidade da vida, o deixa feliz aqui. É muito mais difícil ficar bem encarnado do que desencarnado. Porque encarnado a pessoa vem, se densifica, a terra puxa tudo de ruim, então abrir a lucidez ainda no corpo é muito bonito. Então ele não se desespera com os problemas, não se conflita com a vida e com opiniões contrárias a deles. Ele mantém a paz interna, mantém a lucidez aberta e o coração sempre pulsando com calma. E é nessa cartinha que acabamos de colocar, que vamos depois disponibilizar esse texto que nos chegou por intuição, que começamos o nosso tema de hoje. E por isso falamos o curso inteiro sobre assistência e não poderíamos, claro, finalizar esse trabalho desse curso sem falar e dar a sua devida atenção. Só quem faz, sabe. Só quem está lá fazendo um trabalho que sabe. Não há satisfação maior do que participar de um trabalho junto com uma equipe espiritual, né, num projeto desses que acontecem para sempre. Não é aquela coisa que você está aí no trabalho do concurso e um dia vai morrer, vai largar, não. Isso é para sempre. São importantes, todos eles são, como um processo natural de equilíbrio. Faz parte do manter, né, do manter a vida, do manter o trabalho, do manter o amor, do manter o sentimento, de manter as coisas mais ou menos equilibradas, de vencer as amarras densas do corpo, as dificuldades emocionais, de tentar, na medida do possível, controlar o ego e as prisões mentais. Esse processo é natural, elevar-se acima de tudo para a linda e humilde missão de servir e ajudar quem precisar. É essa a nossa sintonia para o trabalho de amparo e nisso devemos entrar, pelo menos buscar todo dia ao deitar e não se esquecer jamais, principalmente, que essas consciências que estão lá fora, mesmo as deformadas, mesmo as que estão ligadas só em ódio, ou os que no mundo, entre aspas, a gente chama de demônios, são espíritos sofridos, andarilhos da escuridão, onde carregam um peso do seu próprio passado, das suas próprias ações, de vidas mal vividas, carregam culpa, confusão, carregam dificuldades, sem poder dizer o tamanho que sejam. O bom projetor levanta do corpo e sabe disso. Ele sente sim o medo invadir seu coração, a angústia daquelas entidades, sente a sua mente também, mas o medo que ele sente não é maior que a consciência e a maturidade que ele tem em poder ser útil e conhecer as sutilidades naquele trabalho. A consciência e a compreensão de quem são esses espíritos, do que eles podem se tornarem e que vão se tornar muito em breve consciências legais, porque todos nós passamos por isso, até alguns desses próprios mentores que nos acompanham também passaram por situações de desequilíbrio em alguma fase, nem que sejam alguns milênios atrás. Foram aqueles que carregavam ódio, aqueles que carregavam raiva, aqueles que eram os deformados, os chamados de demônios, também passaram por isso e nós também passamos e quiçá passaremos, não como um desejo de passar, mas às vezes por natural repercussão de atitudes que podem vir a acontecer. É só uma questão de tempo onde ficaremos presos em monoideias. Eles ficam, esses espíritos, presos em visões obsessivas, visões doentias, em emoções densas, mas que não enxergam outra coisa além daquilo, por causa da dimensão que estão, por causa da situação emocional, do corpo emocional, da dimensão emocional, mas que isso passa um dia e passará, e sabemos que ele e qualquer um outro de nós pode vir a ficar doente ou até mais que qualquer um deles. E a gente, o bom projetor, qualquer um, não se sente melhor e nem acima dessa situação e de qualquer um desses por esse motivo. Pelo contrário, ele se enxerga nesses seres, ele vai lá como seus irmãos. Porque, enfim, poderia ser uma mãe, um filho, um parente ou até a gente, e não são. E como fazer? Como é que a gente faz para esse processo, né? A gente vem falando durante todo o curso básico, durante todo o curso intermediário, mas nós vamos reforçar tudo o que falamos agora. Inclusive também contaremos alguns casos
que esses podem vir a ser iguais, mas vamos lá, repetir é a melhor forma de aprender. Repetindo é a melhor forma de aprender, então, primeira coisa, além de toda a sintonia, de todo o processo, o projetor não pode deixar de trabalhar suas energias, como a gente fala. Resumindo, as pessoas sempre perguntam, eu vou repetir sem medo, sem nenhum tipo de problema nesse sentido. Por que tem que trabalhar as energias? Simples assim. Repetindo, o corpo espiritual está numa frequência totalmente diferente da do corpo físico. Espírito mesmo, o corpo astral, está diferente. Eles não têm acesso um ao outro de forma alguma. Nem sequer podem ser sentidos, a não ser mentalmente. O que faz o acesso entre os dois e uma pessoa estar conectadinha, caixadinha, encarnadinha, são a frequência energética que está ali, que faz com que cada glândula, cada partezinha do corpo fique ligada ao corpo físico. E cada detalhe, né? Assim, os chakras são instalados para que todo esse processo se energize e continue funcionando por determinado tempo. E como é que faz para sair? Respirando através dos chakras, fazendo um processo energético, entrar em contato com essas energias, que é o que faz ficar preso, aliviando o que faz ficar preso, as energias, limpando o que faz ficar preso, as energias. É aí a faixa de atividade do cordão de prata, que a repercussão dessas energias ficam mais leves, a consciência consegue assim recobrar melhor a lucidez, se facilitando assim o desprendimento. Mas não é só isso. Isso é o processo energético, mas nisso tudo tem uma coisa chamada consciência, que é a pessoa que estudou para captar e compreender todo esse processo. E assim não adianta só deitar e fazer as técnicas e não estudar, porque você não vai saber o que é aquilo, vai se conflitar, se traumatizar e vai ficar lendo coisas às vezes que não são tão reais, tão cabíveis de compreensão daquilo que você está passando. E aí entra o conflito. Então por isso que é importante estudar e praticar. Porque por isso temos que, primeira coisa, trabalhar sempre as energias e juntamente com os estudos, claro. Mesmo que alguém ache que eu consigo sair sem as técnicas, eu não faço, eu deito e saio, eu tenho o dom. Não, meu irmão, é simples. Faça as técnicas, não há meio termo. O que nos faz ficar no corpo são as energias. Se você não mexe elas, ponto. Alguém tem que vir até você vir, vai ter que aliviar. Alguém vai ter que puxar você do corpo. Você pode até fazer o processo inconsciente, mas fazer inconsciente não é a mesma coisa que fazer conscientemente. Você pode até pensar que quando faz isso, quando você trabalha as energias, você tem mais de... Bom, eu não trabalhava e saí, agora eu estou trabalhando e não estou conseguindo. Mas é uma questão de começar, porque o começo é confuso, é conflitante. O começo é modificar o paradigma, modificar aquilo que você estava habituado e achava certo por conseguir facilmente. Entre aspas, não todo dia, porque não vai ter todo dia alguém com colher de chá para vir buscar você, e que você vai ficar esperando e vai ter que aguardar alguém vir até você, tal como necessitado. Mas se você já começa, sabe das práticas, sabe que pode aliviar esse processo energético, pode sair e aguardar essa mesma equipe que vem te buscar ali fora do corpo. Não é muito melhor? Mais fofo, bonito e até evoluído. Por isso, ou a equipe espiritual além de uma alegria, eles ficam felizes em ver aquele projetor conseguindo avançar sozinho. Para ele é um alívio. Eles vão pensar assim com certeza, vamos pegar fulano lá, fulano tá gente boa, pois ele, além de dedicado, conectado com o diacho do nosso trabalho, fica lá bichinho, se acabando, fazendo técnicas, consegue, limpa. O nosso trabalho está quase meio frio, vamos lá pegar ele que ele é esforçado. E ao chegar no ambiente, mesmo que você por acaso tenha feito tudo o que for possível e não tenha conseguido tudo, eles fazem o que falta, limpam, arrumam, dão um conselho, você não está limpando direito a parte do umbigo aí, tomar um banho antes de deitar também. Esse tipo de coisas que eles brincam, são muito felizes, eles são alegres e ajudam sorrindo. Então, enfim, vamos lá. Primeira coisa, sempre há trabalho no mundo espiritual, sempre. Por que há sempre? Pelo mesmo motivo muito mais elevado, porque a quantidade de espíritos em relação às pessoas são muito maiores. Se você for na rua procurar quem está dormindo na rua, não tem? Se você for na rua procurar um pedinte, não tem? Se você for procurar quem está precisando de ajuda, quem está sofrendo, não tem? Alguém que precisa, que não tem dinheiro, não tem? Lá é muito maior, porque lá não só os pobres, fisicamente falando, em relação a dinheiro, mas todos nós que aqui nessa vida são mais providos de facilidades materiais, também passam por dificuldades. Porque a dificuldade lá é interna e não externa.
E o que falta são pessoas e trabalhadores preparados, maduros, que têm essa visão e querendo e bem conectados com o trabalho em ajudar. Simples. Mas pode ser também que o trabalho espiritual já esteja programado, ou seja, o projetor vai sentir o chamado antes de sair. Mas independente de qualquer coisa, a conexão e a sintonia a mental do praticante é que vai fazer toda a diferença. Tal como um mantra vivo, como uma vida de bons pensamentos. Ele se mantém conectado com o trabalho, com a visão espiritual, mesmo estando no trabalho sutilmente, sem comentar com ninguém, mesmo indo para a escola, para a faculdade, para o curso, mesmo estando entre amigos, mesmo estando... Ele está sempre bem naquela faixa, tem consciência, e assim ele está sempre se preparando, e a equipe espiritual meio que beirando, sabendo que ele está conectado, e sabem que pode contar com a colaboração dele, na hora que ele vai estar lá naquela hora, ele é pontual. Na maioria das vezes, o projetor que se mantém assim, durante o dia, ele já é visitado antes de deitar, por alguns componentes da equipe espirituais que vêm buscar. Esses que são os trabalhadores. Eles não vêm buscar só você, eles vêm pegar vários para o trabalho. Desses 10, só 2 ou 3 conseguem sair do corpo com lucidez. Desses 3, às vezes só um consegue ser um trabalhador legal. Que antes mesmo que você vá para o corpo, que o projetor, que tome o banho, que se preocupe com tudo, que faça as técnicas, que procure, na medida do possível, do equilíbrio, não dormir perto de uma pessoa, pois sabe que isso atrapalha tanto ele como a outra pessoa por causa do acoplamento áurico. Os mentores estão já ali limpando o ambiente, vendo se tem algum espírito ali para incomodar, botando o bichinho, vai passear, a filhinha vai dar uma volta ali no rio, sempre com carinho, ajudando na soltura energética densa na hora que a pessoa for tomar um banho. Não se preocupe que eles não estão ali para olhar você pelado, nem nada disso. Antes mesmo que você vá deitar, isso já está acontecendo com o projetor com a mente bem equilibrada, que esteja legal, que esteja conectado. Não precisa saber muito não, eles querem pessoas legais, que estejam bem... Saber, qualquer um pode aprender. Qualquer um, se der um livro para uma pessoa, ela vai aprender. Tem pessoas que vão aprender com ética e tem outros que não conseguem. Então é aí que faz a diferença, a parte interna. Na hora de deitar, o projetor lindo faz as técnicas que vão ser ali naquele momento intensificadas, ajudadas pelos mentores que vieram buscar. E a decolagem, o processo de abertura da lucidez, do que faltar, vai ter totalmente ajudado por essa equipe. Então, ele se vê fora do corpo e já é levado para um ambiente, automaticamente. É assim que acontece. Eu contei nos áudios passados, é porque é difícil falar de forma de terceira pessoa. É como se fica parecendo história, até mesmo contando um próprio relato, fica parecendo uma história mentirosa, o que na verdade não tem como provar, nem tenho interesse em provar e nem me importo também, mas eu conto porque foram coisas legais que passaram, que vale a pena. Eu acho que é muito legal falar experiências pessoais, não por ego, nem por nada, até porque tem muitas dessas que eu não conto. Eu contei nos áudios passados algumas experiências, eu vou contar algumas outras, mas não usem isso como exemplo. Longe estou da situação que acho que deveria, né? Primeiro que eu não tenho disciplina nenhuma. Deito qualquer hora, faço em qualquer coisa. Segundo que sempre nos mesmos, eu estou lá e internamente não me encontro sempre da forma como queria para os trabalhos, sempre conectado, sempre pensando. Eu sei que às vezes, uma vez ou outra, eu estou assim nessa sintonia, mas não é sempre. Então, isso é a forma como eu falo para mim mesmo, aprendendo aqui também, por saber que todas as vezes que o bom projetor está nessa faixa, isso sempre funciona muito bem. Eu vou contar agora abaixo algumas experiências. Eu tive algumas experiências são pessoais, algumas delas confirmadas. Tive algumas experiências com o Wagner Borges, várias, né? Algumas de amparo, outras também de avisos. Eu vou contar essa que eu tive com o Wagner, sobre uma palestra que tivemos antes, e também uma outra que ele me ligou pela madrugada, confirmando a projeção. Vou contar também com a avó, a projeção que eu tive com a avó é ótima. Vou contar para a avó nenhuma aqui. Eu vou contar uma experiência, vírgula, que estive com a avó de um amigo meu chamado Rafael. Vou contar também a experiência de um menino que não queria ir embora por causa de um carrinho, não queria passar pelo processo de desencarne, enfim, já tinha passado, mas não queria estar preso lá. De uma moça que morreu assassinada por causa de um celular, de uma menina
que foi morta num matagal, mais na frente. Foi bem forte, de um senhor que já perseguia a família há mais de 40 anos, e tantos outros casos que existem, com detalhes, né, que eu fiz. Eu escrevi, muitos deles estão lá no site, apesar de que nessas experiências eu praticamente não faço nada. A única coisa que eu faço é, com medo, ir lá e fazer, só isso. Estou morrendo de medo, mesmo assim eu vou lá e não sei direito o que ia fazer, porque sempre tem. Então aí o trabalho acontecia, como sempre, às vezes eu deito, tenho espírito, sempre com essa visão interna de que existe alguma coisa que dá aquela sensação, que frio na barriga, aquele medinho sempre existe, mas ele não pode nunca ser maior que a nossa maturidade. Às vezes estou cagando de medo, mas vamos bem-humorado lá e vamos, passa. Então toda noite, ao deitar, certamente eu faço as técnicas. Às vezes tem algumas coisas, algumas complicações do dia a dia, de família, fica mais difícil, como fica com todos nós. Apesar que nem sempre é possível por causa do sono do corpo, o cansaço que nós ficamos às vezes, mas enfim. Eu não sei exatamente as datas precisas de algumas experiências abaixo, elas aconteceram com o passar dos anos, enfim, isso não importa muito. Eu vou falar alguns tipos de técnicas energéticas que eu usava, algumas situações que podem ajudar, que eu venho me lembrando aqui, e por ser a prática de toda a teoria que nós usamos mais ou menos, mas com a forma de fazer, enfim, a forma prática, simples, a simplicidade que nós tentamos elaborar na RVA, a parte prática. Vamos lá. Eu lembro de ter feito todas as técnicas esse dia, né? Ter cuidado direitinho de tudo, de ter feito a decolagem aparentemente sozinho, de ter tido inclusive algum tipo de dificuldade para sair da faixa de atuação de cordão de prata, que a gente falou, mas eu fui ficando preso ali, e nelas eu senti que não estava conseguindo exteriorizar energia pelo umbigo, que estava sentindo uma pressão nessa área, e até que eu consegui sair, me afastando do corpo, que fiz que nem The Flash, né? Vou sair de perto desse troço aqui, desse corpicho fofo que tenho, que toda vez que eu olho para a criança, o povo feio, me acha horrível. Mas é como aquela frase, né? Como aquela frase do feio, desculpa do feio, eu sou feio, mas sou feliz. Então, aliás, eu estava esses dias há pouco, dando uma deixa aqui por fora do assunto, a gente já volta pro relato, me olhando no espelho e pensei, meu Deus, cada dia estou mais feio e mais velho, né? O corpo está se acabando, coitado, envelhecendo, e pior que eu gosto. Mas aí eu gosto de envelhecer, eu acho fantástico a capacidade de ficar velhinho e se aproximando, sabe, numa boa, para o mundo espiritual. Mas aí eu pensei, poxa, se ficar muito acabado, pior que isso, eu vou no corpo astral, se quiser, eu posso me plasmar do jeito que eu bem entender, né? Eu continuo beleza lá. Se o povo soubesse disso, acho que os cirurgiões plásticos iam morrer de fome. Se vocês começam a sair do corpo e tal. Mas é gostoso se olhar no espelho e perceber que cada dia o corpo vai ficando mais velhinho, apesar de não estar tão velho assim. Sei que vou envelhecer. Aí eu olho no outro espelho, o do interior, e penso, bom, beleza, esse bicho feio vai ficar mais feio ainda, não sei como, mas vai. Eu vou deixar sempre bonito e novinho, pelo menos a parte interna. Vou tentar. É melhor que, já que o outro vai envelhecer, eu vou tentar esse aqui ficar mais novo, né? Eu vou deixar os dois envelhecer junto, não. Já que o primeiro não tem mais jeito, eu vou cuidar do segundo, cuida da alma, que o corpo já era, né? Aí eu brinco sempre comigo mesmo, até com a feiura eu brinco. Tem que brincar, né? Vou fazer que diabo, eu só tenho isso. Então, continuando, saí e comecei a dar uma olhada na minha casa, não vi nada. Fui dar aquela vera verificada, ver se tem alguma criança por perto, algum espírito, mas não tinha ninguém. Aí eu fui até a varanda, acalmei essa ansiedade que dá de querer sair, de querer voar, de olhar e tal. Me acalmei, fui até a varanda e lá olhei para o céu. Sempre faço isso no mundo espiritual. E fiquei novamente, como sempre, admirado com as estrelas, com o plano espiritual, como é bonito as cores. Mesmo sabendo que estava em dimensão mais densa, era uma coisa maravilhosa. Nesse momento, eu fechei os olhos, como faço normalmente, e pedi que fosse levado para um lugar onde meu tempo pudesse ser mais útil possível, já que eu não estava fazendo nada ali, né? E aí foi assim, imediato, pum, ficou preto, não, é muito rápido, e fui puxado para um lugar onde haviam várias pessoas, e na hora que eu cheguei fui interpretando o que eu estava vendo, várias pessoas numa palestra, e lá tinha o Wagner Borges e o Lázaro Freire. O Lázaro é um grande amigo nosso, da lista Voadores há muitos anos,
e é um grande conhecedor do assunto, né? Como poucos. Aí os dois, ao me verem, estavam lúcidos também. Não sei se os dois lembram disso, mas eu acho que o Wagner, cheguei a comentar com ele. Foi logo convidado, fui convidado por eles, venha para cá participar da palestra, né? Eu aceitei meio que tímido, envergonhado, chegando ali no meio daqueles cabras, eu lá pequenininho, fui e tal. Aí os três, a gente dividia, a hora falava o Wagner, a hora falava o Lázaro, a hora eu ia lá e falava alguma coisa, complementando, brincando. E em sua maioria, as pessoas que estavam assistindo a palestra eram projetores fora do corpo, sentados, um clima legal, só que alguns dormiam nas cadeiras. Enquanto eu assistia o Lázaro falar uma hora, lá, não lembro direito muita coisa que ele falava, mas sempre com bom humor, tocando em assuntos legais, eu observava as pessoas sentadas em cadeiras num salão, era um salão bem grande assim, né? Era maior na parte lateral do que no comprimento, na largura. Aí eu comecei a perceber aumentando assim, brincar, e vi o cordão de prata de alguns, né? Achava graça, como alguns estavam parecendo que bêbados, meio que sonâmbulos. Alguns faziam um esforço gigantesco para se manterem acordados ali. E já por saber até que eles não, a maioria estava ali por ser puxada mesmo, e não tinha feito prática energética nenhuma. E aí alguns estavam sumindo do nada, eu pensando, poxa, esses dois aí estão voltando pro corpo. Eu estava feliz, né, alegre ali. Até que foi finalizada a palestra, não por mim, eu estava lá, só fui convidado mesmo, falei algumas coisinhas, saí. E fomos chamados, eu, Lázaro, Wagner e outros projetores que estavam ali, que estavam também bem lúcidos, lá, que estavam para um vão que fica logo atrás no local que estavam dando a palestra, que a gente estava falando. Fica logo atrás, ali tinha uma parede, aí tinha duas portas laterais, e a gente foi ali para trás. Parecia uma varanda também, era um lugar grande, e dali dava para ver o céu também, tão bonito quanto. E um rapaz que estava vestido de branco falou de uma forma muito madura, falou assim, mas nós vamos fazer um trabalho agora, que precisaremos do máximo de atenção de vocês. Vamos levar vários projetores, para tentar fazer esse trabalho, pois esse espírito é muito duro, e precisamos tentar penetrar na consciência dele, fazer que ele se sensibilizar, compreender, para ver se a gente consegue dobrar a criatura. Eu ouvindo ali tranquilo, entendendo, tal, estava alegre no meio daquele povo todo, aquela reação espiritual, você fica eufórico. Então falaram, peguem esses potes aqui, passem na mão, aí vocês vão sentir, para que vocês fiquem mais densos, pois assim vocês vão ficar visíveis naquela frequência. Eu imaginei que nós estávamos sutis por causa da dimensão, o assunto que estava sendo falado, do processo, do local, enfim. Aí eu peguei aquele pote, cada um ganhou um potinho, e puxei, né, o que tinha dentro, para passar na mão. Quando eu fiz isso, eu achei engraçado. Eu não sei se eu vou conseguir descrever o que diabo era aquilo, o que era aquilo. Mas sabe, um mel bem grosso, uma coisa parecendo cera, uma cera, sei lá, de depilação, uma coisa grudenta, grossa, que parecia aquele doce puxa-puxa. Eu apertava assim e minha mão melou toda e não saía da mão. Eles pedimos para ir, passamos na mão e densificar. E assim eu senti meu corpo energético, meu corpo inteiro ficando pesado, né? Eu comecei a rir brincando. Que é isso, meu? Que coisa de negócio é esse que eu estou fazendo aqui? Sentindo aquela coisa ficando... Aí eu fui me identificando. E aí nós fomos levados para um lugar, ficou tudo preto. E foi todo mundo naquela hora. E aparecemos num lugar bem escuro. A visão que eu tive, que eu lembro daquilo faz um tempo, alguns anos, era cheio de teias de aranha, de sujeira. A luz que tinha, na verdade, era por causa do frontal da gente aberto. E tinha poeira para todo lado, os móveis muito velhos, lixo jogado, sujeira para todo lado. Eu procurei o povo nessa hora. Os outros projetores, eu estava vendo alguns mentores naquela hora, depois não vi mais ninguém. Não vi ninguém mais. Cadê todo mundo que eu não via mais ninguém, né? Eu tinha me identificado tanto, muito mais do que todos os outros. Não era possível, eu ainda brinquei com o Wagner, né? Que eu sempre brinco, falando em Belgosta, eu não estava vendo mais ele, né? E eu falei, não é possível que na hora de que vamos fazer o trabalho, esse gordinho corre. Que sacanagem, brincando, né? Sempre de bom humor. Então eu vi um espírito sentado de longe, com as mãos nas pernas, no chão, em cima dos joelhos, assim,
com olhos assustadores e rosnava. Eu não lembro exatamente de todos os detalhes, mas parecia muito com Gollum do filme Senhor dos Anéis, aqueles olhos grandes, bem velho, pouco cabelo e muito magro. Olhei para o lado e falei, poxa, eu vou ter que ir lá sozinho, esse povo todo não está aqui. Quer dizer, sabia que estavam ali, pelo menos alguns, né? Mas achei que, sei lá, eu só sei que na hora só estava eu e aquele espírito lá na frequência, sabia que era eu que tinha que ir. O único que densificou, o pior de todos era eu. Aí eu fui o que ficou mais denso, fui eu, então fui. Olhei para o lado com a esperança que tivesse mais alguém, se vinha tinha outro projetor, mas não tinha jeito. Então ganhei na faixa energética, então fui morrendo de medo, falei, tá bom, eu vou, tô me cagando de medo aqui, mais vou, né? Eu sabia que ia ser difícil, sentia. Elevei meu coração, brinquei, né, com o espírito, não sei com que palavras exatamente usei, mas foi uma coisa mais ou menos assim, opa, beleza irmão, como é que estão as coisas? Quando eu falei isso, ele me direcionou a olhar para mim, então ele me viu, ele não estava me vendo até então, né? Aí, de uma forma muito linda, ele fala assim, tudo em paz, uma coisa, um palavrão, né? E tentou pular em cima de mim na mesma hora com raiva, mas eu joguei uma energia, na verdade nem fui eu. Antes de eu jogar a energia, ele foi travado, com certeza pelos outros que estavam ali, invisíveis já a meus olhos. E conseguiram controlar. Nesse momento, enquanto eu estava falando com ele, que ele estava tentando agredir, foi uma coisa muito rápida, eu vi uma senhora em cadeira de rodas, sentada ali ao lado, com uma cara muito sofrida e recebendo a sugestão mental. Recebi a sugestão mental, ela estava dormindo praticamente, uma cara de doente, que havia, eu entendi o que tinha acontecido. Era o seguinte, ela ainda estava encarnada, ela estava fora do corpo também. E aí eu falei, mas amigo, que ódio é esse? O que houve com você? O que foi que aconteceu para você ficar assim, de longe, né? Falei isso, por enquanto não tinha chegado perto da criança ainda. Aí ele falou mais ou menos assim para mim, tá vendo essa desgraçada aí? E falou muito pior do que isso. Mas eu prefiro falar, esse já é pesado. Me matou, me escravizou, acabou com a minha vida. Ele falava isso com ódio tão grande, que se eu fosse dizer aqui, vocês iam, não é possível. Eu sentia o ódio dele. E ele falava, eu só vou descansar depois que eu acabar com a vida dela. E eu sentia aquilo, né, segurava na base, sentia os mentores segurando a energia em mim, porque o ódio era muito forte, mas eu sentia, ele entrava em aquela energia. Aí eu calmo, falei, mas amigo, e vai adiantar alguma coisa? Falava isso enquanto estava já esterilizando energias de paz. Como é que eu faço? Levanto as mãos em direção e vou visualizando aquele magnetismo, aquela coisa boa, visualizando ele tentando entrar numa faixa legal, sinto a energia sair, às vezes ela é visível, às vezes não quer dizer que você vai ver aquela coisinha branca sair da sua mão, e não estava vendo nessa hora, mas sentia que estava indo muito forte, e jogava isso em direção a ele, desejando conforto, ele resmungava com ódio e uma segurança, o cara era ruim, incrível, não tinha conversa, eu tentei tudo que você puder imaginar, falava e tal. Aí ele falava assim, eu já coloquei ela na cadeira de rodas, em breve eu vou matar essa maldita e vou prendê-la num buraco tão grande que ela jamais vai sair de lá. E eu tentando converter a criatura, mas filho de Deus, menino, eu já brincando com ele, né? Mas pare com isso, rapaz. Tá vendo que essa senhora já está toda acabada. Você vai acabar mais com a criatura ainda. Deixa essa criatura sofrer sozinha, rapaz. Já tá bom já. E não teve jeito. Aí eu comecei a brincar, ele começou a sorrir com as minhas brincadeiras, né? Começava a não entrar na minha faixa, mas ele começava a rir com aquele riso sarcástico, do tipo assim, esse cara não sabe com o que está falando. E nessa hora eu percebi que não tinha mais o que falar. Então eu comecei a elevar amor, né? Comecei a tentar entrar na faixa dos mentores e transmitindo aquela energia mais forte, ele começou a mudar um pouquinho a frequência dele, mas não a frequência do que ele queria. Ele entrou numa faixa de amizade. Foi quando eu senti que tinha uma mão na minha coluna, nas minhas costas, no bom sentido, né? E era o Wagner. O Wagner estava lá, esterilizando energias, ele transmitia energia para mim, recebia energia dos mentores, passava por ele, vinha para mim, e passava eu para o nosso amigo nervoso, tudo passando pelo denso, o grosso, o feioso estava lá na frente. Eu não sei se o Wagner desceu de frequência nessa hora, ou se eu e o espírito juntos subimos. Eu acho que mais provável
por causa da energia que nós entramos. E o espírito então conseguiu ver o Wagner. Só eu e o Wagner. Nessa hora eu só vi o Wagner também, não via mais ninguém. E assim ele se levantou, nos abraçando, abraçou eu e o Wagner no pescoço. Eu lembro ainda do rosto, da expressão facial dele. Do Wagner fez aquela cara que tipo um bêbado, um bafo na sua cara, e você faz aquela cara assim de não tem jeito, vou ter que ficar aqui, né? E olha, ele falou assim: vocês são cara legais, gente boa, gostei de vocês, mas por favor não se envolvam. Aí você já começava, ele travou os dentes na hora de falar isso. Eu sei que vocês falam, eu sei de tudo isso, já ouvi milhões de vezes, mas eu não vou desistir e nada me fará, mesmo que eu sofra todas as consequências que estão dizendo. Eu só vou sair daqui depois de matar essa mulher, essa criatura. E não falou mulher, né? Mas, e vocês dois, né, seguem o caminho de vocês. Depois que eu fizer o que eu tenho que fazer, se vocês quiserem vir me buscar, tudo bem. Agora eu peço que vocês vão embora. Dessa forma fria. E sabendo que não tinha mais nada para fazer, sentindo a impressão interna, fiquei triste na hora, né? Não tinha o que fazer por aquela criatura que estava lá, aquela senhora, não tinha, nem pela aquela lá, é o que nós chamamos de livre-arbítrio, a consequência também vai existir. Esse relato, infelizmente, foi triste. Eu lembro quando acordei, que eu fiquei meditando em relação a isso um tempão. Mostra que nem sempre o amparo vai ser possível. E como há situações pesadas que aconteceram por aí, onde não tem muito o que fazer nesse caso, não sei, de vez em quando mandar uma vibração nisso. A senhora com certeza já deve ter desencarnado. Espero que esteja numa situação melhor. Na hora eu senti o sofrimento da senhora também, que mais parecia um zumbi de tão obsidiada que aquela criatura estava. De tanta raiva que aquele cara tinha por ela. Eu sei que no fim das contas ela era também uma pessoa que fez muito mal a ele. De certeza. Na hora também eu vi que ela havia sido jogada por uma escada, que ele colocou ela na cadeira de rodas, derrubou ela da escada até embaixo, e ela assim nunca mais andou. Já velhinha isso. A sintonia de ódio talvez que ligavam esse espírito a ela era tão grande que não tinha mais, ele tinha mais ou menos o domínio energético sobre ela muito grande, o ódio era tanto, e que provavelmente ela também devia ter algum tipo de mediunidade que densificava as energias. Então, eu vou contar uma outra experiência que foi em Maceió, na época. Deitado no hotel, que eu estava lá, fiz as técnicas e deixei que o corpo dormisse. Depois de fazer as técnicas, não tem mais jeito, não estava... Então, vou deixar esse bicho dormir. E com isso perdi a consciência. Mas despertei pouco depois em catalepsia, durante o EV, né? E aí consegui sair, decolei pela janela do quarto, saí voando mesmo. Super-homem. E de novo, sentindo uma alegria muito grande, você tá voando ali e tal. Eu falei, não, peraí, né? Pedi, solicitei, pô, tem alguma coisa para fazer, me leva aí, melhor do que ficar aqui curtindo, voando, é muito bom, podia ficar aqui a noite toda, né? Mas, vamos lá. Foi quando fui levado para um local onde nem imaginava, havia muito tempo que nem falava com esse amigo, pelo menos uns 3 anos. Eu fui em Salvador, na casa de meu amigo Rafael. Havia uma senhora lá, nessa casa dele, negra, que perseguia uma outra senhora que estava lá, que era, essa senhora era branca. Não, nada, era realmente uma senhora mulata e outra senhora branca. Sabiam que estava lá na casa do Rafael. Apesar de eu não ter visto o Rafael quando eu fui lá, fora do corpo, fui levado direto ao quarto onde estavam essas duas senhoras. O quarto estava tão pesado que na hora que eu entrei, eu senti os joelhos querer dobrar para cair e a consciência variar. Mas eu segurei a lucidez com força, com ajuda, com certeza. Não via mentor nenhum, como sempre. E ao entrar, eu vi aquela senhora deitada, numa situação assim, e essa outra... Lá eu senti a presença de alguém espreitando no ambiente, um ódio horrível. Então quando eu entrei, eu me aproximei e ela tentou me atacar gritando para que eu me retirasse do quarto imediatamente. Sai daqui. Fiz um esforço energético e esterilizei. Levantei as mãos, esterilizei energias em direção a ela. E aí o magnetismo foi tanto que ela foi se ajoelhando, se abaixando, tentando vir em minha direção e não conseguia. Foi recuando e ficou presa no chão, deitou, travou no chão. Eu me aproximei, aí com uma coragem assim, que aquela você está com medo, mas a coragem aparece, né? Peguei ela nos ombros, deitado já quase no chão, de ajoelho no chão, e falei mais ou menos assim: calma minha tia, minha senhora, eu vim ajudar, tá tudo bem, não vem lhe fazer mal.
Nem me lembro exatamente o que eu falei, mas eu sempre falo alguma coisa assim. E eu tenho esse relato lá em algum lugar, talvez no site, não lembro, mas eu sei que depois de um tempo de prática energética, depois que eu encostei nela, ela amoleceu um pouco. E explicou para mim que não gostava daquela situação, que queria sair dali, mas que se sentia presa, ligada ainda àquilo. Chorou e eu não lembro exatamente se depois daquilo, não sei se ela foi ajudada. Aí tá, eu despertei, esperei amanhecer, liguei para casa de Rafael, tinha o telefone dele. Conversei com ele, Rafael, sobre essa senhora, e eu sabia que ele morava sozinho com os pais, né, lá. E perguntei quem era, né? Aí ele confirmou que a avó dele havia chegado há um tempo em casa, que estava lá passando um tempo, que às vezes ela ficava nervosa e meio impaciente. Aí eu falei, eu sutilmente, né, expliquei a situação com carinho, que tinha ido lá fora do corpo, que nem ele sabe disso, sabe que eu estudo esse assunto há muitos anos, e que nem tinha pensado em ir lá. Ele confirmou que aquilo poderia ser possível, pois ela mudava de temperamento rapidamente e tal. Mas enfim, ficou aí a situação de confirmação. Além da confirmação, o trabalho de amparo, que foi feito assim de uma forma que eu não imaginava, né? Parece que alguém havia pedido um socorro, por que eu fui para lá? Não sei, só perguntei se tinha algum lugar para ser útil e para lá fui levado. O processo energético é fortíssimo quando estamos fora do corpo. E apesar da situação forte, que é abordar um espírito para ajudá-lo, das ofensas que você vai tomar, que a gente toma, que tomamos, dos palavrões, e meu amigo, é palavrão que não acaba mais, vai tomar não sei aonde, vai não sei o que, é tudo que você pensar de sexologia aparece ali no ar. Vá não sei aonde, seu filho do cachorro fofo, de brabeza, é uma brabeza. O assédio mental tem que estar pronto, viu? Não é brincadeira não. Já, numa época atrás, o cara mandava tomar num lugar, eu ia, não vou tomar também, você também, era soco pra tudo quanto é lado, eu e ele no chão, depois acordava todo quebrado, perdia a consciência, até adquirir maturidade para me acalmar nessas situações, porque uma coisa é xingar você no corpo, xingar fora do corpo dá uma raiva, fora do normal. Aí quando você está assim calmo, né, a gente sabendo que tem ajuda, não tem o que temer, não é para entrar nessa faixa, é levantar a cabeça e ir confiante. Claro que dá o friozinho na barriga, você fica meio, porra, eu vim ajudar, essa criatura ficou me xingando, tá, mas tem que levar no bom humor. Vá, não sei o que, eu também te amo, meu irmão, tá brincando. Na hora, né, a gente tem uma força fora do normal que só... Aí tem que testar isso na gente o tempo todo. Tem um caso, que esse caso aqui foi, eu acho que eu contei em algum relato também, em algum áudio, eu não lembro. Esse é pequenininho, vou contar pequenininho, que faz muito tempo, isso foi em 98, 97, 99. Eu estava começando os processos de treino mais amplos, experiência fora do corpo. E aí eu me vi, eu lembro que eu estava com uma menina na frente de um matagal, não lembro da técnica, não lembro de nada. De um matagal grande, e ela apontou para mim assim, ela estava mais distante de mim assim, ela apontava para mim lá para dentro, apontava assim lá, aí eu olhei para ela assim, fui em direção a ela, né, peguei na mão dela, lembro disso, ela falando para mim que ela tinha se machucado ali. Aí eu pensei, eu percebi que ela tinha morrido, né, que tinha acontecido alguma coisa com ela, que o corpo dela estava desaparecido, e eu não sabia o que fazer. Tá bom, despertei depois, fiquei pensativo em relação a isso. Olhei Jornal de Salvador, né, eu não vi nada. Até que uns dias depois, procurando sobre o assunto, não tinha internet e tal, muita internet, tinha já acesso, mas não era como hoje. Eu descobri que tinha, coincidência ou não, se foi isso exatamente, não sei, e sido encontrado o corpo de uma menina num matagal, em Camaçari, uma cidade próxima dali, que tinha sido estuprada e tinha sido morta e lá. Eu não sei se foi essa criança, né? Isso foi um trabalho em que a tentativa dela foi me avisar que ela estava ali. Eu percebi que ela queria que eu falasse como é que eu ia. Depois que isso vai acontecer, né? Espíritos vão chegar para você pedir, como é que eu falo, policial, sei onde está o corpo? Pô, o criminoso sou eu. É complicado você fazendo ainda mais uma loucura dessa, né? Você tem que ter todo um processo bem feito.
foi muito forte na época. Era uma experiência que eu fiquei, ainda mais no comecinho da época, foi um trauma muito forte observar aquilo, né? Mas é uma menina. Essa experiência também é com um menino recém-desencarnado. Eu devo ter contado já. Antes de comentar sobre isso, eu queria falar que no curso básico a gente falou que o processo dos amparos é importante, que 80% de um problema de um espírito é de origem psicológica, na maioria dos casos, onde a própria entidade agrava o problema que já existe por causa do processo emocional denso, por causa da dimensão emocional. Os espíritos ficam então dementados em situações totalmente sem lógica. Às vezes, para ampará-los, é preciso entrar nessa faixa de compreensão, receber sugestões às vezes. Como o caso desse menino e da moça que eu vou contar que perdeu o celular já. E você tem que... Eu vou tentar simplificar o relato, mas vamos lá. Essa tem uma data, que esse relato está no site. Salvador, 13 de janeiro de 2005. Deitei-me às 3h45 da madrugada, senti uma energia boa, um relaxamento energético pelo corpo inteiro, sem que eu pudesse comandar o processo. Tinha feito essa. Era certo que alguém estava no ambiente ajudando. Senti a certeza da projeção, mas continuei a fazer os processos energéticos, principalmente no chakra frontal. Após algum tempo, sinto o corpo totalmente paralisado. Sinto varreduras energéticas fortes no corpo, resolvo levantá-lo. E assim fiz, sem dificuldade nenhuma. Saí pela porta e me dirigi para a sala de minha casa. Desci as escadas e quando me dei conta da velocidade que estava indo, parei. Pensei, para onde estou indo? Resolvi elevar minha consciência, sempre faço isso, lucidez naquele momento, e senti uma expansão grande. Ao fazer isso, então eu resolvi dar uma pesquisada nas redondezas. Entrei, na época eu estava investigando que só, na casa da minha mãe procurando algum espírito, alguma entidade. Eu sentia que tinha alguma coisa por ali e comecei a ver várias situações, vários espíritos, mas nenhum deles era meu foco. Eu sabia que tinha alguém que eu tinha que ajudar, senti. E eles, a maioria, parecia nem ligar, nem notar para mim. Até que eu vejo uma criança lá embaixo, na casa da minha mãe, brincando no chão, e aí eu senti que era aquela pessoa. Eu cheguei perto e falei, oi, brincando, né? Ele respondeu dizendo que estava me esperando, que o tio tinha dito que eu iria ajudar. Eu falei, como é que eu posso te ajudar? O trabalho aí foi muito mais psicológico do que energético. O que eu estou tentando falar nessa experiência, que nem sempre vai precisar exteriorizar. Às vezes, a proximidade com o espírito já cria um magnetismo legal, sem precisar necessariamente do trabalho energético de consciente. É um processo natural. Aí eu falei, como é que eu posso te ajudar? Aí ele me disse, quero que você mande um recado para o meu pai. Enquanto ele falava aquilo, eu captei, sugestão dos mentores, que era o espírito que já era para ter saído daquela dimensão, já tinha desencarnado, que ele estava ali por um motivo só por esse motivo que ele queria falar. Mas menino, brincando, você tem que ir com eles, aqui não é lugar para você não. Ele respondeu balançando a cabeça, negando, e lembro que ele fazia cara de choro nessa hora, meio triste. Ele falou, olha, já estou cansado dessa conversa, não vem que eu não saio daqui. Antes de deixar o recado para o meu pai. Eu falei, tá bom, qual é o recado? Eu vou ver se passo esse recado. Eu sabia por uma intuição que o pai dele estava encarnado ainda, que ele tinha desencarnado e tal. Eu quero que fale para o meu pai que o carrinho que ele ia comprar para mim tem que ser igual à frente da Ferrari. Enquanto ele me falava isso, eu consegui captar a mente dele e via o tipo do carrinho que ele queria, o jeitinho que ele queria. E quero que ele coloque esse carrinho no meu quarto assim mesmo eu não estando mais lá. Ele falou isso quase gritando para mim, assim, uma certeza que ele queria aquilo. Eu sabia que tinha que me lembrar e falei, olha, essas coisas não são tão fáceis de lembrar assim, quando a gente volta para o corpo. Você sabe, estou fora do corpo, né? Estou saí do corpo, agora eu vou voltar para o corpo. E vai depender da hora que eu abrir os olhos e que eu voltar para lá, eu não sei se eu vou lembrar, se eu vou levantar para anotar. Eu vou voltar agora. Ele, não tem problema, eu vou com você e te ajudo a lembrar. Que figura, né? Ok, tá bom, deixa eu repetir o que você me disse. Seu pai tem que comprar um carrinho com a frente igual da Ferrari, não é isso? Seu pai vai comprar um carrinho com a frente igual da Ferrari. Ele confirmava para mim com a cabeça assim. Eu falei, beleza, eu vou voltar pro corpo agora e vou dar o recado. Ele falou, eu vou contigo. E veio me acompanhando. Subi a escada, fui devagarzinho, abri o portão, tudo na parte mental, rapidão também, né?
Nesse momento, né, perto do corpo, quando já estava mais ou menos perto, pensei no corpo, fui puxado, aí fiquei em catalepsia projetiva, estava ainda mais fora do corpo do que dentro, sentindo um pouco do EV, eu me lembro. Aí eu vi do lado da cama, o menino em pé me olhando, ainda estava em catalepsia, ainda conseguia ver, bem sutil, e percebi nesse momento alguém ao lado dele de mão dada, o que me faz pensar que ele foi ajudado. E falei para ele, olha, eu não estou conseguindo voltar, espera aí que eu vou forçar um reencaixe aqui. Ao falar isso, ele pulou em cima do meu corpo físico e começou a pular várias vezes gritando, acorda, acorda, volta. Aí eu achei a situação muito engraçada naquele momento, e eu repetia para ele, enquanto ele pulava, carrinho com a frente da Ferrari, né? Carrinho com a frente da Ferrari, estou lembrando. Até que eu consegui voltar, sentei na cama e com sono muito forte, repercussão do corpo acordando, eu falei, carrinho com a frente da Ferrari. Aí eu senti aquele arrepio forte no corpo, confirmando a presença dele no ambiente. Levantei, anotei num bloco de notas do computador, que estava ali, que sempre fica ligado, e fui deitei novamente. Só que tem um detalhe, nisso tudo que eu esqueci. Cabeçudo que eu sou. Quem é o pai do menino? Qual é o nome dele? Parece que tanto ele agiu como criança, que era criança mesmo, e o bestão aqui também. Ele queria que um motivo bem simples, mandar um recado para o pai dele. E eu não sabia quem era o pai dele. Ou seja, interessante é que no mundo espiritual há milhares de espíritos com assuntos tão bobos como esse, mas que para eles são importantes. Pensando agora, me deu um certo tipo de pena, eu estou continuando o relato, né? No momento que eu acordar, porque tinha um desejo simples, ele, e eu sinceramente acho um motivo muito bobo e com certeza os outros tantos, mas para ele, aquilo era a coisa mais importante do mundo, a ponto de mudar a sua vida, o seu curso, e não queria nem ser ajudado. De qualquer forma, o que eu pude fazer foi anotar esse relato, escrever, passar adiante, caso não apareça alguém, dá até um tipo de vergonha passar à frente essa mensagem, talvez na época eu fiquei pensando que ia ser bobo, tal, enviar um recado como esse, mas eu fiz, estava lúcido, eu vi mesmo. Então, se alguém souber de um pai que perdeu, naquela época de 2005, tal, um filho que tinha que comprar um carrinho com a frente da Ferrari, não vai mandar todo mundo comprar, não. Compra o carrinho aí que seu filho morreu, ele quer o carrinho. Não. Mas, enfim, né, que situação. Pois é, esse foi um relato, foi forte, fiquei emocionado muito tempo, briguei comigo na época, falando, tu é muito cabeçudo, meu. Como é que tu é uma criança, não pergunto quem é o pai dele, mas eu não ia saber dizer também. E acho que o menino foi amparado. Há um tempo atrás, esse relato é bem engraçado e mostra o estado psicológico também, como não funcionou técnica energética nenhuma. Claro que eu estava ali, estava perto, a energia estava boa, eu estava brincando, o fato de eu estar perto já faz com que os mentores consigam através da comunicação. Então o amparo existe assim, simples dessa forma, sem tanta técnica, sem tanto, com a simplicidade do bom coração, qualquer um pode amparar. Então eu estava fora do corpo, e me encontrei numa dessas que eu paro e peço para ser ajudado, em frente a frente com uma moça que eu percebi que ela só falava, cadê meu celular? Cadê meu celular? Eu quero meu celular, levaram meu celular, meu osso vai pegar meu celular. Ela só falava isso o tempo todo, repetia. Ela tinha sido assassinada durante um assalto por negar entregar o celular ao ladrão. Eu não me lembro muito bem antes do processo tal, eu me lembro só que eu pedi para ser levado e fui levado até ela. E ela tinha comprado o celular, durante a conversa, eu senti, em 10 prestações e tinha acabado de pagar primeiro, ou seja, a bichinha estava com o celular tinha pouco tempo. E não queria ajuda de forma nenhuma, ela só saía dali com o diacho do celular dela. Tentei técnica energética de magnetismo, palavra bonita, expliquei, falei com lógica, não é, mas é besteira, a vida continua, não se preocupe, não tinha conversa com a criatura. Ela queria o celular dela. Mas minha filha, isso é matéria. Lá não tem TIM, não tem nada. Não vai falar com ninguém. Não tinha jeito. Essa aí podia fazer propaganda, né? Essa aí é o que eu quero, meu chip da Claro. Eu quero meu chip da Claro. E não tinha jeito, ela queria o celular dela. Depois de muito tentar, eu recebi uma sugestão forte. E coloquei, bota a mão no bolso. Coloquei a mão no bolso e quando eu tirei, adivinha o que veio na minha mão? Um celular que o mentor havia plasmado. Cabo inteligente. E eu burro lá tentando, né?
intelectualmente, mentalmente, fazer a criatura acordar. Quem disse que tinha Bíblia, que tinha Jesus, que tinha Buda, que tinha... Não tinha conversa, ela só queria um celular com a Claro, só. Aí eu puxei e vi o celular, ela se alegrou. Você achou? Você pegou os ladrões, foi? Você achou, quis me beijar, me abraçar, me apertar. Eu dei risada com a situação, né? E assim, dessa forma, ela foi ajudada. Só após isso, nada mais além disso, ela se acalmou e mudou. Nunca vi um espírito mais teimoso do que aquela sujeita. Tinha que ser mulher, sem preconceito. Tô brincando, não fique bravo. Porque o bicho teimosa. Por isso eu acredito que ela não deu o celular pro ladrão e perdeu a vida porque não queria dar o celular. Imagine, né? Isso só foi. Aí eu dei um sorriso e entendi a lição. Que às vezes a gente tem que trabalhar com a compreensão do que são as pessoas, parar de complicar e simplificar do momento que elas passam e tentar usar isso a nosso favor. Eu só precisaria de um pouquinho de simplicidade e psicologia espiritual, naquele caso, né? E assim, aquela criatura foi levada com o celular plasmado falso paraguaio da Claro e foi ajudada. Então o que eu falo assim, toda técnica é importante sim, mas esse lado psicológico é tão legal quanto é tão simples. Há um tempo também fui levado à casa de um senhor que estava lá há muito tempo. Conversei com ele, explicando que ele deveria parar de seguir aquelas pessoas, que aquela casa não era o lugar para ele. E ele falou para mim assim, uma hora, quando eu tomei um susto com a força energética, eu estava brincando com ele até então, tal. Quando ele percebeu que eu queria tirar ele de lá, ele falou: quem é você para me tirar daqui? Eu já estou aqui há décadas e você vem dando ordem? Ponha-se daqui para fora, senão eu mesmo vou perseguir você pelos próximos anos. Aí eu tomei um susto, a ameaça dele, né? Tomei um susto, que estava tão alegre o cara. Quando eu toquei no assunto que ele não gostava, meu amigo, o cara se transformou. Ele já tinha feito também um monte de coisa, energia e tal. Foi quando percebi que ele já tinha perseguido o filho dele, por um motivo que acho que na época foi porque, se não me engano, ele tinha ficado muito tempo num asilo, uma coisa assim, e o filho tinha se apoderado das coisas dele. E agora ele perseguiu o neto, porque o neto também estava usando recursos dele. O filho, não sei o que aconteceu. E havia mais de 40 anos que ele já estava nessa situação de perseguição. E eu não consegui ajudar. Tentei energias, conversa, magnetismo, psicologia, mostrando para ele que aquilo era besteira. Não tinha jeito. Quando ele percebeu, eu era mais um daqueles muitos que com certeza passaram por ali, para tentar tirar dali, ele me ameaçou fortemente e infelizmente não foi possível ajudar essa criatura. Tem situações assim tão fortes. É engraçado e infantil acreditar que quando alguém morre, ou que quando alguém fica velho, quando a roupa, o corpo, ali vai se acabar o ódio ou qualquer outra coisa, a pessoa já vai morrer, então não vai dar mais. Alguns países, algumas pessoas acham que é jogando, esquecendo ou até matando a pessoa que se resolve, como países que matam através da pena de morte, e acham que assim o criminoso está resolvido. Não adianta, porque o cabra não morre, ele continua lá, talvez até fazendo coisas piores do que eram no corpo físico. Bom, olha, há muita coisa a ser estudada sobre amparo extrafísico. Na hora de uma assistência, você só precisa estar bem conectado, é isso que eu queria comentar. Pois o processo energético acontece naturalmente pelo processo dos mentores. E caso você sinta que precisa modificar o ambiente, precisa usar as energias, só levante as mãos com carinho em direção da pessoa, que a energia vai sair imediatamente. E não é através da sua inteligência não. Quem faz são os mentores. É feito por uma inteligência além da nossa, pelos espíritos trabalhadores. E mesmo assim, quando você for precisar de se defender, é a mesma coisa. Não se preocupe, levante as mãos espirituais em direção que a energia vai sair automaticamente. Mas ao fazer isso mesmo sem ajuda, só através do seu pensamento, a energia sai e funciona. Fica mais fácil quando você levanta a mão por causa do condicionamento psicológico. Mas as energias estão circulando independente de você apontar ou não as mãos. O funcionamento do processo, com o tempo, vai melhorar com as práticas. Ao você ir vivenciando, é só vivenciando que vamos aprendendo aos poucos, mas vendo como é simples, porque quem faz tudo mesmo não somos nós, como eu falo assim, até os pensamentos
que você vai falar, às vezes são intuídos como ideias que às vezes chegam prontas. A gente nem sabia a resposta, mal já a resposta chega, a gente só externa aquilo que chega, só fala. Às vezes com vozes perfeitas, outras controlando a nossa fala e até o movimento do corpo espiritual como um todo. A gente já falou profundamente sobre técnicas e muito claro ainda tem o que se falar e estudar, por isso que não se limite só a isso. Estamos no final. Há muita coisa, precisaríamos de mais uns 2 ou 3 áudios para falar sobre assistência de forma profunda, mas eu acho que chega um momento que a teoria chega mais ou menos no limite da compreensão sem a prática. É preciso estudar, é preciso boa vontade, é preciso praticar, é preciso ajudar. Quem está disposto? Esse é um chamado espiritual. Não é buscado perfeição, nem é buscado projetores 100%, mas assim são buscados os simples de coração, que não colocam seus problemas e dificuldades como maiores, que não complicam o que já está tão difícil como a vida, mas simplificam, mas que buscam deitar seu corpo para prestar assistência a quem precise, sem distinção. E não podemos esquecer que a assistência começa aqui e agora, quando sutilmente e quando solicitados, quando percebemos a necessidade de alguém, a gente ampara quem precisa. Seja como uma voz amiga, assim no corpo, seja como um ombro somente, ou seja como aquele pão que alimenta o corpo mesmo, como a sopa que faz com que a vitamina entre na veia, ou seja com a paciência, quando recebemos aquela ofensa cruel e não revidamos, seja sorrindo. Para quem parece estar de mal com a vida, sorria. Quando você vê alguém mal educado, triste, pesado, sorria. Coitado, pense. Certamente está pesado o fardo que carrega nos ombros. Alivie. Nem que seja com um simples sorriso. Ou então, um bom dia sincero. Dê um presente em cada lugar que passar, em cada lugar que for. Nem que seja uma sutil oração, um sorriso amigo, um agradável olhar, um pensamento bondoso. Não podemos sair do corpo para fazer nada, se não somos ainda no corpo alguma coisa. Não podemos sair do corpo se ainda não somos para fazer alguma coisa, para ajudar, se no corpo não somos algo ainda, se não somos alguma coisa ainda aqui. A ajuda está em todo lugar, aqui, lá, agora. Só é preciso querer e, claro, estudar e se preparar emocionalmente, mentalmente, energeticamente para isso. Tudo, como sempre falamos, é devagarzinho. E qual é mesmo o nosso lema que a gente falou sempre? Devagar é o quê? É pressa. Então, para que correr se temos a vida toda para isso? Deitemos todo dia, curtamos nossa presença, nossa fofura. Se olhe como uma criatura, apesar de feio, que eu sou, mas como uma criatura gente boa, que está perto. A única porcaria que você tem perto de você, no bom sentido, claro, não no sentido pejorativo. Então vamos ser legal com a gente mesmo. Né? E não é lá fora que seremos melhores, nem aqui, é dentro da gente, e isso não importa qual é o lugar. Amigos de todo o coração, agradeço a presença de todos que conosco estiveram nesses 12 áudios do curso intermediário também. Pedimos de verdade desculpas sinceras por qualquer limitação, erro, falha, seja de português, seja de interpretação, seja de colocação, de nossa parte. Porque falhos somos, não poderíamos assim atingir a perfeição, mas é bom saber que de nossa parte a vontade de ser útil é real. Que esse curso simples ajude os buscadores dos planos espirituais, os garimpadores de si mesmos, os lapidadores de personalidade. Que sejamos hoje um pouco melhor que ontem e amanhã um cadinho melhor que hoje. Ontem eu sentei com Natália, minha noiva, e juntos fizemos uma canção específica. Eu falei, Natália, poxa, eu estava querendo fazer uma música legal, não sei o que eu faço pro áudio, vamos fazer uma música, vamos. Tal, aquela discussão de música, vai, vem, letra e tal, o que fica legal, melodia. Então, saiu essa música especificamente para esse áudio 11 do curso. É uma canção simples, é uma mensagem. Eu não sou cantor. Quem é o cantor? Não sou eu. Não, nem sei falar nem espanhol, nem nada, nem falar eu sei direito. Não somos melhores nem cantores, nem os melhores compositores, mas a finalidade da música é nos manter sintonizados com o trabalho. A ideia foi essa. Como é que eu posso fazer para fazer uma coisa que sintonize?
né? Com amparo, com a projeção, com os nossos mentores, com o trabalho espiritual, enfim, com a nossa espiritualidade, com a paz interna. E aí, o áudio que vocês vão ouvir agora, no final do agora, vai ser essa música. Eu espero que fique de presente para todos nós. Eu queria antes um abraço de agradecimento para o Alux, que cuida do nosso GVA com uma maestria e espiritualidade fora do normal, que isso volte para ele, e com certeza volta. Para Yara, nossa amiga Yara, presente Yara, que é uma luzinha que está sempre disposta a ajudar todo mundo, que tudo de bom também. O Marcel, nosso amigo Marcel lá de Salvador, que está sempre junto, uma personalidade imutável. Marcel é a mesma coisa desde o dia que eu conheci até hoje. Nunca vi esse cara diferente. Feio, baixinho, mas a gente boa. A Natália, minha noiva, que sempre está também ajudando, sempre está acompanhando todo o projeto, que faz parte da família. O Elierton, amigão nosso, está sempre por perto, sempre passando boas energias. A Karina, que chegou cheia de boa vontade, tem amparado já pelo IVA, pelo GVA, faz parte da equipe. A todos do GVA, todos que estão no nosso grupo, no nosso fórum, a todos que participaram e participam direto e indiretamente desse curso, desses projetos, que tiveram paciência com a voz obsessiva desse que vos fala, ou que participam direto e indiretamente do IVA. Aí a toda a equipe espiritual, a minha família, todo do mundo que participou, a todos que divulgam. E fica uma mensagenzinha antes. Uma mensagem. Sabe, nem é preciso muito para isso, para ajudar. Tem algo que está acima de toda a intelectualidade, de todo o ego, de qualquer situação que se ache superior. São as pessoas. E essas pessoas precisam de ajuda. Somos prontos a ajudá-los? Não, não somos. Mas a gente pode? Sim, a gente pode. Basta entrar na sintonia, basta desejar. O problema é que a maioria não se acha capaz. E no fundo, nós não somos. Só que não é nos acharmos capazes, mas estarmos, enfim, na sintonia de ajuda, que vai fazer toda a diferença. E assim nos conectarmos com as equipes espirituais e assim nos deixar capazes, mesmo os imperfeitos, para fazer o trabalho. Pois não podemos fazer nada, sozinhos. Tudo quem faz em concomitante, em ajuda, são os espíritos superiores, os mentores. E eles não procuram perfeição, procuram pessoas que queiram e se coloquem na sintonia do amparo. E aí um amor fica conosco. E não o nosso amor, mas o deles. E nós estamos, essa visão, aos poucos lapidando. Então vamos vendo os demônios, os seres deformados, os que têm medo, que são simplesmente seres que precisam de ajuda e compreensão. A maioria dos projetores, dos pesquisadores, vão se encapsular e dormir com medo, se esconder. E a gente faz o quê? E o que você faz? Vamos lá, com medo, com tudo, mas vamos. Amanhã poderemos ser nós lá. E assim a gente esteja esperando por alguém que venha nos ajudar. Muita paz a todos. São os votos de toda a equipe IVA e que nossos mentores estejam conosco nessa linda jornada espiritual. O mundo está seguindo e com ele vão as vidas, sentimento e atitudes. É lindo essa samsara, elevação, aprendizado e plenitude. Normal até pensar que todo mundo tem que ser assim igual. Mas isso é um engano, é ilusão, melhor seguir sem esperar compreensão. Mas não se sinta só, se conecte. Não deixe desanimar, se mantenha feliz. Começar é um sonho, o desafio é continuar.
Esse caminho é luz, te deixa na luz, te deixa na luz. Esse caminho é luz, te deixa na luz, te deixa na luz. Eu só poderei mudar o que está em mim e ninguém mais. Vencer os meus medos e saber que posso voar além de mim. Não complicar a vida além da sua natural repercussão. Não se conflitando, entendendo que no fundo tudo é mesmo assim tão simples. Vida é assim, ela tem dificuldades, tem barreira e provação. É justamente aí que podemos ajudar sem perdermos a razão. Mas não se sinta só, se conecte, se conecte. Não deixe desanimar, se mantenha feliz, se mantenha feliz. Começar é fácil, o desafio é continuar. Esse caminho é bom, te deixa na luz, te deixa na luz. Esse caminho é bom, te deixa na luz, te deixa na luz. Eu só poderei mudar o que está em mim e ninguém mais. Vencer os meus medos e saber que posso voar além de mim. Eu só poderei mudar o que está em mim e ninguém mais. Vencer os meus medos e saber que posso voar além de mim. Eu só poderei mudar o que está em mim e ninguém mais.